Olha bem, mudo é uma pessoa que não fala. E geralmente a gente atrela o demônio àquele que fala demais. Aqui Jesus deixa bem claro que muitas pessoas que vivem em silêncio, que se gabam até por não falar muito, ou por não falar nada, ou por viver em silêncio e não se comunicar com ninguém, ela acha isso uma virtude. E muitas vezes o silêncio de uma pessoa está escondendo uma casta de demônio. Trouxeram um mudo a Jesus porque sabia que ele podia curar da mudez. Ele não era surdo e ele não era cego. A Bíblia diz que ele era mudo e endemoniado. O endemoniado é aquele que vive cheio de demônios. O endemoniado é uma pessoa que vive atrofiada, aprisionada. E tem prisões que levam ao silêncio. Pessoas que se silenciam e dizem assim: eu não quero falar com ninguém. É certo que tem dias que a gente não quer falar, isso não significa que a gente está possesso de demônio, não. A gente está falando de uma pessoa que de uma hora para outra, elas ficam completamente enclausuradas e aprisionadas dentro do seu silêncio. Alguns irmãos mais antigos vão lembrar talvez de uma moça que era da nossa igreja. E ela perdeu a mãe, perdeu o irmão. E depois disso ela não falava com ninguém. Ela não conversava com ninguém, mas era tão nítido que ela tinha uma carga demoníaca muito grande. E dentro de mim tinha uma pena muito grande daquela moça. Porque eu vi uma moça completamente desolada. Um dos nossos melhores pontos de acesso às outras pessoas é a comunicação. E o que Satanás tem feito no meio das pessoas, dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, seja onde for, é trabalhando com que as pessoas não se comuniquem, não se conversem, não dialoguem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus entra nesta peleja, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar Satanás para correr, porque depois que Satanás sai da vida de uma pessoa, ela volta a falar. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu tenho anos que não falo com meu irmão, 10 anos que não falo com meu irmão. Agora, presta atenção, eu já vi gente que ficou anos sem falar com o pai. Já vi pessoas ficar anos sem falar com a própria mãe que lhe pariu. E o que é isso? São demônios que colocam uma pessoa numa situação de mudez. Ela não se comunica. E a falta de comunicação, de conversa, muitas vezes é o princípio de principados e potestades. Às vezes você diz assim: o jeito de fulano é quietinho, não fala, não gosta de falar com ninguém. Muitas vezes é natural da pessoa, mas tem algo, muitas vezes, que pode ser demônio que está oprimindo esta pessoa a não falar com ninguém. Eu venho aqui nessa noite para dizer: Jesus vai curar e vai libertar de toda mudez, e a gente vai ter pessoas voltando a falar. Glória a Deus. Havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um mudo e endemoniado. As pessoas já sabiam que ele era endemoniado, porque se trouxeram o mudo endemoniado, é porque esse mudo deu sinais de demônio na vida dele. Deixa eu falar uma coisa.
Tem demônios que não se declaram pela fala, mas tem demônios que se declaram por sinais. Novamente, há pessoas que você olha, elas não dizem nada, mas a fisionomia dela, pode ter certeza, transmite uma irradiação demoníaca tão grande que você vê dentro do seu ser um demônio tão grande que ela está muda, mas está cheia de demônio. Porque nós estamos acostumados e mal acostumados a saber se é demônio quando o demônio grita. Quando o pastor vai lá e diz, dá o berro, se ajoelha, quem é seu nome, qual é seu nome? Quem está aí? Aí o demônio começa a gritar e as pessoas ficam sempre pensando que demônio só vem daquela maneira. Tem demônio manhoso. Tem demônio quietinho, que ele não fala nada, mas muito pior, ele age com as forças da potestade do inferno. Quer que eu libere uma palavra para você? Jesus vai fazer você discernir o que é demônio e o que não é. E tudo aquilo que for demônio, você com a autoridade de Deus vai profetizar. Caia por terra e ele vai sair, ele vai cair, ele vai embora. Ele tem uma bênção para você. A gente, na nossa vida, a gente fica muito atrelado ao que as pessoas falam. Tem gente que não fala nada de você. Ah, porque fulano falou de mim. Fulano... Não, tem pessoas que nunca vão falar de você. Mas o desejo que elas nutrem no coração delas contra você é pior do que o que ela fala, do que ela falasse. E quando a gente fala assim, que os nossos pensamentos atraem. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas tem demônio tão descarado, tem demônio tão bandido, que ele não fala nada, para não ser descoberto. E atrás do silêncio de uma pessoa pode morar demônios terríveis. Agora, nesse texto, diz assim, ó. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, 33, e expulso o demônio, ou seja, esse rapaz, este moço, este homem, nunca iria falar se primeiro o demônio não fosse expulso. Olha o que acontece, e expulso o demônio, falou o mudo. Esse homem não tem nome, ele é conhecido como mudo. E tem pessoas que vão ser conhecidas não pelo nome, mas pela fisionomia que elas apresentam. Tem cara feia que é só cara feia, só não tem outra, é essa. Mas tem cara feia que é demônio, escute bem, ó. Expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca se viu tal coisa em Israel. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados com aquele homem silencioso, iracundo, cheio de demônio, mas quando ele é liberto, ele começa a falar, a interagir. Tem gente que tem uma casta de demônios, mas quando for liberto, o povo vai se maravilhar por onde essa pessoa passar. Ela passa e o povo se maravilha. Mas os fariseus, ó, o povo se maravilha. O povo se empolga, o povo gosta. Com certeza o povo que trouxe sofria com aquele endemoniado. Mas os fariseus diziam, ele quem? Ele quem? Jesus. Ele quem? Oh, meu Deus do céu, tá mudo, gente. Ele quem? Olha aí. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. O que esse fariseu representa no dia de hoje? É gente que prefere viver com pessoas enraivadas, silenciadas, endemoniadas,
do que admitir que Jesus pode libertar. Se você observar, os fariseus, eles eram crentes como Jesus. Eram da mesma igreja de Jesus. Fazia parte da sinagoga de Jesus. Eles conheciam a palavra como Jesus. E era eles que estavam torcendo para aquele homem não ser liberto. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem pessoas no nosso meio que acabam exaltando Satanás. Olha o que aqui eles disseram. Esse daí expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Sabe o que ele está dizendo? Quem expulsou foi Satanás. Quem é o bom é Satanás. Quem está com moral é Satanás. Quem tem poder e autoridade é Satanás. Quem pode fazer isso não é Jesus, é Satanás. Eu venho aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer: Satanás não tem autoridade nenhuma. Toda e qualquer autoridade, ela foi dada a Jesus, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele todo louvor. Muitas vezes a gente precisa entender que parte do nosso próprio meio, pessoas que não suportam ver ninguém sendo liberto. É triste ter que falar uma verdade dessa, mas essa verdade existe. São pessoas que, quando há uma libertação, não dão crédito a Jesus, vão dar o crédito a Satanás. Olha o que ele diz. Ele expulsa os demônios ou seja, ele invocou foi o diabo. Ele está fazendo a vontade do diabo. E foi o diabo que expulsou esses demônios, porque ele é o príncipe dos demônios, dando titularidade a Satanás. A gente está numa onda tão perigosa ultimamente, que tudo a gente dá a Satanás. Tudo foi o diabo, tudo é o diabo. Até cor. Satanás não tem nada. Sabe o que é nada? Nada. Nem a chave do inferno ele tem. Nada. Está morando lá, não está pagando aluguel, está devendo. Na hora que Jesus quiser despejar, despeja. Agora vai para onde aquela praga? Aí deixa lá no inferno queimando. Nem a chave da casa ele tem. Aí vinha uns irmãozinhos cheios de bobagem. É preto, irmão, é do diabo. Aí o irmão usa calça preta, é do diabo. Sapato preto é do diabo. Camisa preta é do diabo. E qual é a cor de Deus, irmão? É branco. Ah, beleza. Eu já vi uns torso branco, roupa branca, papapá branco. E aí? É cada situação. Sabe por quê? Porque a gente vai dando a Satanás aquilo que não é dele. Não tem cor de Satanás, a cor é de Deus. Não tem mar de Satanás, o mar é de Deus. Não tem mata de Satanás, a mata é de Deus. Não tem cachoeira de Satanás, a cachoeira é de Deus. Tudo é de Deus. Ele não tem nada, tudo é Deus que faz. Essa luz é do diabo. É do cabaré, ó. É isso aí, fariseu. A luz é do cabaré. É cada coisa. Por quê? Porque a gente gosta de dar ao diabo aquilo que ele não tem. Ele falou, poxa, até situações, tem prova que é Deus que nos dá para nos testar. O diabo se levantou, eu estou passando por uma prova, Satanás nem está naquilo. E tudo é o diabo, tudo é o diabo. Aí a gente começa a ter um perigo, um problema sério. Então aprenda aqui hoje.
para todo demônio sair da sua vida, e quando sair, não diga que foi Satanás. É Deus que está na sua vida, expulsando Satanás de um lugar que não é dele, porque a sua boca é de Deus, e ela vai profetizar vitória, ela vai profetizar a cura, ela vai profetizar coisas boas. Use a tua boca para glorificar a Deus. Use a tua boca para falar coisas santas e abençoadas a Deus. Porque Satanás quer calar a igreja, Satanás quer calar os grupos, Satanás quer calar os evangelistas, Satanás quer calar os obreiros, Satanás quer calar os jovens, Satanás quer calar as crianças, e a Bíblia diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. A minha boca vai servir a Deus, eu vou começar a profetizar. Está vindo um tempo melhor do que esse. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai avançar, Deus vai fazer esta igreja levantar, florescer, e o nome dele vai ser glorificado. Não é Beuzebu, não é o maioral dos príncipes dos demônios, é Deus. Aqui tem uma grande lição. Primeiro, Jesus dá voz de volta para aquele que precisa. Às vezes a nossa voz é calada na nossa casa, às vezes a nossa voz é calada dentro da igreja, às vezes a nossa voz é calada no nosso trabalho, e no nosso silêncio, Satanás começa a invadir, dizer, vai ficar por isso? E a pessoa calada, ela começa a pensar, a maquinar, ela começa a arquitetar, e é nesse momento que os demônios aparecem, e começam a fazer uma onda na cabeça dessa pessoa, e ela começa a pensar o mal. Mas quando a gente profetiza, a gente começa a falar, e a gente começa a usar autoridade, e a gente começa a pisar em serpentes, pisar em escorpiões, em toda a força do inimigo, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Você vai voltar a profetizar, vai voltar a falar, vai voltar a dizer que tem jeito. Deus levou Ezequiel para o vale. O que vês aí, Ezequiel? Vejo um vale, vejo ossos sequíssimos. Aí sabe o que aqui Deus diz? Poderá esses ossos voltar a viver, ter vida, ter voz? Ele olha e diz, tu sabes, Senhor. Ele disse, vai lá e profetiza. Sabe o que Deus está dizendo? Abre a tua boca, Ezequiel, e declara que ainda tem jeito para eles. Está faltando a igreja dizer tem jeito. Está faltando a igreja se posicionar e começar a profetizar. Sabe, essa oração que a irmã fez aqui é profetizar que Satanás não vai ter poder sobre os jovens, e não vai ter paredão, não vai ter aglomeração, vai ter jovens comprometidos com a vida. Como eu queria ver esses artistas que ganham tanto dinheiro, mas não fazem nada. Eles fazem festas, aglomeram gente, mas não faz nada em favor da vida. Mas como a gente podia ver isso? A gente tem que mudar a história da nossa geração, a começar de mim, a começar de você, a começar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Nós teremos uma geração melhor para a glória de Deus. É profetizar e determinar que vai ser melhor. Quando você profetizar e soltar a sua voz, os demônios vão correr. A primeira coisa que Jesus faz é expulsar os demônios, e depois o rapaz volta a falar. Mas se prepare, porque os fariseus se levantarão quando a libertação começa a tomar conta. O barulho de pessoas que falam do amor de Jesus começa a incomodar. Então a igreja tem que estar preparada para essa onda de pessoas que às vezes dentro de casa se levantam contra o crescimento da obra de Deus. Eu queria que nesse momento você fizesse uma aliança com Deus. Quando trouxeram aquele rapaz, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar os demônios. E para a voz dele voltar, eu entendo que esses demônios agiam
especificamente nas suas cordas vocais. Eles sufocavam as cordas vocais daquele moço. E ele não podia falar. Ele não falava não é porque ele não queria. Ele não falava porque ele era sufocado. E às vezes a gente sufoca pessoas do nosso convívio. A gente sufoca pessoas dentro da nossa casa. A gente sufoca pessoas perto de nós. E você não sabe o perigo que tem de sufocar uma vida, uma alma, uma pessoa. E nesse momento eu queria dar voz a você. Eu queria que você abrisse o seu coração, abrisse a sua voz e declarasse que todos os demônios que tentam te sufocar, te aprisionar, você declarasse falência a esses demônios. E você começasse a profetizar algo de bom para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua liderança, para os seus amigos, até para os seus inimigos. Você vai abrir a sua boca agora e você vai começar a profetizar. Não deixe o demônio da angústia, da depressão, do silêncio tomar conta de você. Quando a pessoa está num estado de depressão, e que depressão não é frescura, demônios se aproveitam daquele momento e essa pessoa não quer falar com ninguém. Elas ficam completamente isoladas. E os demônios se aproveitam deste momento patológico e espiritual. Eu quero dizer para você, toda prisão que está sendo feita na sua voz, Jesus a liberta hoje. E aquilo que você tem dificuldade de liberar, através da palavra, seja perdão, seja petição de perdão, seja comunhão, seja o recomeço, seja o que for, você vai abrir a sua boca e vai falar.